Amigos, Maria semeando muita paz, muito amor e alguns conhecimentos espirituais, apresentando diante desses conhecimentos sobre a mediunidade, sobre os médiuns, de uma maneira geral. Médiuns, escreventes ou psicógrafos, né? Aquele tipo de médium, como o nosso Chico Xavier, como o Hercílio Mais, psicografando o espírito do Ramatiz, e muitos romances, gente, muitos livros vieram à tona para em nossa ajuda, né? Nossa ajuda, psicografados, graças a médiuns, que nós podemos ter agora uma coletânea de livros, além dos livros do Allan Kardec, que também foram psicografados, e depois vieram outros médiuns, outros seres espirituais também se interessaram de passar conhecimentos, não só da espiritualidade, como também de outras coisas. E de todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e a mais completa. É para ela que deve tender todos os esforços, porque permite estabelecer com os espíritos relações tão continuadas e tão regulares como as que existem entre nós. Tanto mais a ela deve se aplicar, porque é por esse meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e o seu grau de perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade que têm de se exprimirem, nos fazem conhecer seus pensamentos íntimos e nos colocam, assim, em posição de julgá-los e de lhes apreciar o valor. De outra parte, a faculdade de escrever para um médium é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Veremos agora médiuns mecânicos. Se examinarem certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta e da prancheta que escreve, não se pode duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium. Algumas vezes se dirige até certas pessoas do círculo para impressioná-las. De outras vezes, seus movimentos testemunham um sentimento afetuoso. A mesma coisa ocorre quando o lápis está colocado na mão. Frequentemente ele é lançado ao longe com força, ou a mão, igual à cesta, se agita convulsivamente e bate na mesa com cólera, mesmo quando o médium está na maior calma e se espanta de não ser senhor de si. Digamos de passagem que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros tomam seu lugar. O espírito pode, pois,
exprimir diretamente seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, do qual a mão do médium é apenas um ponto de apoio, seja por sua ação sobre a mão do médium. Quando o espírito atua sobre a mão, dá a esta um impulso completamente independente da vontade dele. Ela funciona sem interrupção e malgrado o médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer e se detém quando termina. O que caracteriza o fenômeno nesta circunstância é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, neste caso, constitui o que se chama os médios passivos ou mecânicos. Esta faculdade é preciosa pelo fato de não poder deixar nenhuma dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então, nós vimos os médios psicógrafos, que existe bastante aqui no nosso país, muitos médios, começando, outros já de longa data. Eles escrevem poesias, eles têm poesias maravilhosas que os próprios espíritos ditam. Outras vezes são coisas assim sobre a vida, sobre determinados ensinamentos, como os livros que foram ditados por André Luiz, pelo Emmanuel e por muitos outros que a gente, pelo tanto desde a mocidade da gente, a gente sabe. E os espíritos mecânicos, vocês viram então que é esse, que ele trabalha, e por isso que ele é chamado de passivos ou mecânicos, né? Porque ele não tem a menor consciência daquilo que ele escreve. E por aí, gente, vocês estão vendo cada instante, cada hora que a gente fala sobre isso, que existe uma porção de coisas que vai sendo passada. Outras vezes vão ser falados outra vez. Essas mediunidades, tem algumas que vão ser explanadas de uma maneira com mais itens, com mais coisas agregadas, que serão úteis para todos nós, médios ou não médios. E, a seguir, essa mediunidade que a gente foi falando dos médios mecânicos, gente. Então, esses movimentos, não sei se vocês tiveram, se alguém que esteja me ouvindo já leu, né? Tem livros que falam desse tipo de mediunidade, né? Que foi quando começaram as apresentações desses espíritos, para denotar que havia algo além da matéria. Então, era comum, as pessoas, né, que iam na reunião, sentarem-se e letras, né, começaram por letras, por palavras, e aquele lápis amarrado na prancheta, né, escrevia aquilo que ele estava querendo, né, e por que ele estava ali. E antes disso, né, falam muito lá dos Estados Unidos, daquelas duas irmãs que eles falavam que eram irmãs Fox, que elas começaram com essa brincadeira de bater na parede e a outra responder. Mas teve horas durante essas brincadeiras que elas viram que não eram só elas que estavam fazendo essas batidas, né? E assim, gente, um foi passando para o outro, né? E que viram que existia algo que estava querendo se pronunciar, que eram os espíritos. E assim foram fazendo experiência, estudos, observações.
Agora, os médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento, gente, ocorre também por intermédio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, uma vez que designamos sob esse nome o espírito encarnado. O espírito estranho, nesse caso, não atua a mão para fazê-lo escrever, não a toma, não a guia. Ele age sobre a alma, com a qual se identifica. A alma, sobre esse pulso, dirige a mão e a mão dirige o lápis. Anotemos aqui uma coisa importante de se saber, é que o espírito estranho não se substitui à alma, porque não poderia deslocá-la, dominá-la, sem que saiba, e lhe imprime, então, a sua vontade. Nessa circunstância, o papel da alma não é absolutamente passivo, pois é ela que recebe o pensamento do espírito e que o transmite. Nessa situação, o médium tem a consciência daquilo que escreve, embora não seja seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. E se assim dizer-se-á, nada prova que seja de preferência o espírito estranho, que escreve ao invés do espírito do médium. A distinção, com efeito, algumas vezes é bastante difícil de se fazer, mas pode ocorrer que isso pouco importe. Todavia, pode-se reconhecer o pensamento sugerido no fato de que não foi jamais preconcebido. Ele nasce à medida que se escreve e frequentemente é contrário à ideia prévia que se tinha formado. Pode mesmo estar fora dos conhecimentos e das capacidades do próprio médium. O papel de um médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo atua como faria um intérprete. Este, com efeito, para transmitir o pensamento, deve compreendê-lo, deve apropriar-se de alguma sorte para traduzi-lo fielmente. E, portanto, esse pensamento não é o seu. Não faz mais que atravessar o seu cérebro. Tal é exatamente o papel do médium intuitivo. Então, esse daqui é mais um tipo de mediunidade, gente. E não vou mentir para vocês, nós estamos começando, virão outros, cada um de uma forma diferente. Tem mediunidade que a gente nem pensa que existe. E assim vai ser, né, levado à tona, vai ser mostrado, vai ser ensinado, vai ser mostrado como ocorre, por quê. E mesmo que fale sobre ele, a gente tornará a voltar mais para frente, porque existe também outros autores, né, outros estudiosos nesse assunto, que sempre acrescentam mais alguma coisa, o que para nós é muito interessante. Então, até outro dia, que Deus nos proteja, todos nós.